de que órgãos públicos, quando estão quebrados, que a maior parte dos casos é na esfera municipal e estadual em alguns, eles chegou ao empenho de um produto de vocês, uma impressora, ou um computador, ou monitores, e ele está com a conta de luz atrasada, ele paga a conta de luz. Aquela verba que tinha, porque um projeto básico não sai do papel sem uma assinatura do financeiro para liberar a verba para aquela compra futura. Isso o fornecedor tem direito a cobrar, mas não quer dizer que em órgãos públicos não paguem. Eles pagam. Eu trabalho há 2 anos com automação dentro da ADN, na esfera governamental, juntamente a revendas. A gente não tem um caso de inadimplência até hoje. E tem uns mais de 3 milhões faturados. Tá? Então, o que dentro de revendas, dentro de usuário final. Então, o que significa isso? A gente não tem esse problema, porque a gente sabe analisar antes aquela fonte de recursos que está sendo usada por aquele órgão público. Então, a gente sabe aonde que a revenda, orientar a revenda por onde ela deve seguir em determinados segmentos, em determinadas esferas governamentais. Tá? E digo o seguinte, não pagar, não pagam, podem demorar, mas você tem como cobrar e exigir seus direitos. Atrasam, mas não pagar é ilegal. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ou seja, qualquer serviço público hoje, para ser executado, tem que haver licitação. Tem formas que não exigem o processo de compra licitatório, mas uma dispensa de licitação é uma licitação. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, as modalidades que a gente tem de compras governamentais. Isso aqui é um negócio bem interessante, porque aqui a gente tem todas as modalidades de compra do governo. Tá? Então, a gente vai partir. Pregões. A gente vai ter o pregão eletrônico e o presencial. Presencial, regido pela Lei 8666, de 93, Lei 10.520, de 2000, e Decreto 5.450, de 2005. Essa é a lei, as 2 leis e o decreto que visam exclusivamente a parte de pregões presenciais, ou seja, qualquer hipótese, qualquer coisa que não estiver aqui dentro, está fora da lei. E qualquer revenda tem chance de reverter qualquer situação, conhecendo um pouquinho disso. Dentro do eletrônico, Lei 8666, Decreto 3.555, que visa única e exclusivamente pregões eletrônicos, e Lei 10.520. Aqui na 10.520 tem um negócio interessante também, para as revendas saberem. Hoje, qualquer órgão público pode comprar e exigir PPB do fabricante do produto que vocês estão vendendo. Só que nem os órgãos públicos muitas vezes sabem que eles podem usar na lei. Por exemplo, para quem trabalha com fabricante que tem fábrica dentro do Brasil e tem um processo produtivo básico, que é o PPB, hoje aquilo pode estar inserido no edital dentro da lei. Isso filtra todo aquele problema que a gente tem com importação ou produtos com procedência duvidosa dentro das licitações. Basta a gente saber como usar e saber como se relacionar com o órgão público para ofertar isso. Tá? Dentro das leis e decretos, a gente vai ter várias outras modalidades também. A dispensa à licitação, que é uma modalidade de licitação. Aí, essas aqui são regidas por todas essas leis e decretos. Tá? A carta convite, que vai estar dentro dessas leis e decretos também. Tomada de preços, concorrência, concurso público. Concurso também é uma modalidade de licitação. Leilão e inexigibilidade. Eu vou explicar agora um pouquinho cada uma o que é no conceito e o que pode ser feito. Tá? Dispensa à licitação. Segundo a Lei 8666, que é uma daquelas que eu mostrei, a dispensa à licitação no seu artigo 24 diz o quê? É o processo de licitação onde a administração pública tem o objetivo de dispensar o uso das modalidades legais de licitação pública devidamente motivada. O que significa esse devidamente motivada? Nenhuma dispensa à licitação pode ser feita pelo órgão público sem uma argumentação de por que ela está fazendo aquilo. Não sei se vocês sabem, mas cada órgão público é fiscalizado,
anualmente, semestralmente ou a cada 2 anos pelo Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, o que o Tribunal de Contas faz? Eles pegam todos os processos de compra e vão em todas as modalidades. Dispensa, inegibilidade. Então, aonde que tem uma irregularidade ou tem uma denúncia de algum listante, eles começam por essas denúncias e começam a olhar os processos. Então, se não tiver motivação naquela dispensa para estar dizendo, olha, não vai precisar de uma modalidade de licitação até R$8.000 em função desse produto não ser comercializado por mais de 2 revendas. Então, assim, aonde não tiver, eles estão contra a lei, e se o Ministério Público averigua isso, eles sofrem sanções também, que vão desde multas a exonerações de cargos, tá? Então, aqui, as dispensas de licitações, elas são contratações de valor pequeno, tá? No caso de obras e serviços de engenharia, elas podem ser feitas até R$15.000, e no caso de produtos comuns, obras e serviços, que é onde que a maior parte das revendas se encaixa, que é na venda de produtos, tá? Até R$8.000. Ela pode acontecer quando há ausência de interessados em processo licitatório. Um exemplo que eu tenho para dar aqui é o seguinte: uma revenda está na licitação e só está ela lá, mais ninguém. Aí muitas vezes o órgão público fala, o pregoeiro chega e fala, não, eu não vou fazer essa licitação, em função de só ter vindo um licitante, eu vou cancelar, e ele pode perante a lei, para incentivar o processo competitivo futuro. Cabe a nós, aí ter um pouco de expertise, conversar com o pregoeiro e de repente propor, senhor pregoeiro, essa licitação é até R$8.000, sim. Cabe uma dispensa de licitação? Cabe dentro da lei. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver o preço que a gente pode chegar, a gente faz uma dispensa para não ter todo um processo novo licitatório, no qual vai demorar em mais 30, 40 dias até ser liberado para te ter o produto para a área de informática. Normalmente, se a gente chega com esse tipo de argumentação, o pregoeiro aceita, porque o problema dele é mais o preço. Ele tem um preço de referência lá. E se ele vê que tu está sozinho e não está descontando, muitas vezes ele prefere cancelar aquela licitação. Então a gente pode propor uma dispensa de licitação nos casos de ausência de interessados em processos licitatórios. E normalmente o pregoeiro aceita isso aí sem problema nenhum. Licitação frustrada. Ela pode ser usada também quando uma licitação é frustrada. Um exemplo de licitação frustrada é o seguinte. Se teve uma licitação, vai lá, de leitor de código de barras. No edital estava previsto que o equipamento tinha que ser laser. Ou por captura de imagem. Você é o único fornecedor que foi com captura de imagem. Os outros 5 foram com laser. Como um bom pregoeiro, ele vê que na especificação está errado do que está exigido no termo de referência, ele manda para a área de TI analisar. A área de TI diz, não, eu não quero laser, eu quero captura de imagem. Só que você é o 4º ou 5º colocado na licitação. E o captura de imagem, normalmente, ele é mais caro que o laser. Aí o pregoeiro fica num dilema. Eu homologo e pago mais, mas o meu preço de referência só pode chegar a tanto. Então, nesses casos, quando você está em 4º ou 5º colocado, tem vários na frente, o pregoeiro já é orientado a cancelar o processo e abrir um novo futuro, para incentivar a competição futura. Nesses casos, a gente pode dizer o seguinte, aí ele frustra a licitação. E aí a gente pode oferecer, olha, já que é uma licitação frustrada, vamos tentar entrar com uma dispensa de licitação. Aí a gente pode usar toda aquela argumentação no caso anterior. Pode ser oferecido em qualquer processo onde que a gente vá numa licitação, esteja sozinho, seja frustrada, a gente queira fornecer. E o legal disso é o seguinte, quando acontecem esses casos, não tem burocracia nenhuma. Basta o pregoeiro ter a tua proposta atualizada, com os valores, pode ser a caneta mesmo, no caso de um presencial, ou no caso do eletrônico, ele abre o chat lá, e esse novo preço passa a ser válido. E ele coloca fundamentado a dispensa por aquele motivo. E aí ele consegue emitir o empenho diretamente para o fornecedor, sem ter que abrir nenhum novo processo licitatório. Isso são para valores pequenos, tá? Até R$8.000. Comprometimento da segurança nacional. Aqui não tem teto.
pode ser qualquer valor, quando compromete a segurança nacional. Eu não sei se você sabe, mas